Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá começar a nossa quarta-feira dizendo que lá vem mais imposto, né, Donizete? Donald Trump dobrou as taxas sobre aço e alumínio para 50% e o Brasil, super afetado com isso, né? Bom dia e bom trabalho. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte do Ceará News. Olha, Matheus, a economia brasileira vai entrar em parafuso, viu, Matheus? Porque o segundo produto que nós mais exportamos foi aço. E aí, Matheus, como é que vai ser a nossa economia? O presidente Lula ontem criticou o Donald Trump, hoje viaja para a França. Tá triste, Matheus. Você pega aí o UOL, saiu uma pesquisa bem quentinha da Quest. A desaprovação do presidente hoje é 57. E a aprovação 40. Tá na casa do sem jeito aí, né, Matheus? Eita, e é difícil. Tá pesado. É isso mesmo. A avaliação do governo Lula: desaprovam 57%, aprovam 40%, não sabem, não opinaram, 3%. Difícil. Muito complicado. Agora, essa história aí do Donald Trump e suas estripulias, a coisa tá tão ruim nos Estados Unidos que o Elon Musk rompeu com o Trump e tá batendo nele. E aí, gente? Aí as pessoas acham que eu não gosto do Trump. Aí, se fale. O mundo tá doido. Você viu Portugal? Tá expulsando 5 mil brasileiros. Então, Donizete, olha só. Vamos para frente, Matheus. Próximo assunto. O presidente Lula deu entrevista coletiva ontem, né? Isso, Donizete. Falou sobre muita coisa, mas bora começar falando sobre a questão da regulação das redes sociais. Vamos ouvir o que foi que o presidente disse a respeito disso, porque é um assunto que o tira do sério. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo, sabe, a gente seja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação, ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação. Mas logo da China, Donizete, podia ser de outro Logo canto, da China, onde tem o país mais censurado, gente. Ei, Lula, e ele ainda fala cidadãos. Meu Deus. Vamos nessa, Donizete. Vamos ouvir ele falando sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Olha, eu não conversei com o ministro Mauro Vieira porque ele foi, sabe, na frente para tentar organizar minha chegada em Paris. Mas eu vou dizer para você o que eu penso, tá? E o que eu pensava vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie, porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso, sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Porque nós achamos, sabe, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação,
que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte: primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, uma decisão de ter uma reciprocidade. Reciprocidade, Donizete. Ouviu aí? Ele tá certo, essa história do Trump querer se meter nas nossas leis, tá certo não. É difícil isso aí. E há muita insatisfação, né? Com o modelo Trump de governar, é muita crise, é tensão demais. A guerra da Ucrânia, o Putin dobrou a aposta depois dele ter perdido 41 aviões. Ontem, cadê que país? Como é que a Rússia pode ser uma grande potência e a Ucrânia derruba a ponte que liga a Crimeia? A joia da coroa. Hoje não pode mais passar carro, porque uma base lá, eles explodiram. E aí, Matheus? Mas tem mais Lula falando, né? Tem, ele também falou sobre economia. Vamos ouvir. Você acha que eu não critico o juro porque é o Galípolo que está lá? Não, não é por conta disso, gente. É porque quando a gente discute no governo, o que está acontecendo já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer. Então, o que nós estamos conscientes é de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Os juros estão muito altos. Agora é engraçado porque, mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. É porque tem uma coisa muito importante, é que tem muito crédito para o movimento, para os pequenos agricultores, para os microempreendedores, para os médios empreendedores. Há muito crédito nesse país e nós queremos mais crédito para fazer com que a economia cresça mais. Eu, às vezes, fico chateado quando eu vejo alguém dizer: não, a economia está crescendo, vai causar inflação. Se para controlar a inflação for preciso ter fome, não é possível a gente aceitar. É preciso encontrar outro jeito para controlar a inflação. Então, eu tenho 100% de confiança, na idoneidade do companheiro Galípolo. Ele é uma figura muito especial, e eu acho que ele vai dar conta do recado fazendo aquilo que é necessário fazer. Olha, Donizete, parece que se perdoaram, viu? Aí quem também falou sobre economia foi o ministro Haddad, ontem, a debate sobre a IOF, ele, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Não está tendo congresso em Brasília, está tendo a reunião do BRICS, todo deputado e senador foi embora, mas aqui ontem participaram dessa reunião. Estava lá o líder do governo, Guimarães, apareceu até na televisão. Vamos ouvir aí o Haddad falando, Alcolumbre e o Hugo Mota, sobre como é que vai ser o IOF, vai aumentar ou não vai aumentar o imposto? O que eu posso assegurar é que, no que diz respeito ao presidente das duas casas e o presidente da República, acompanhado do vice-presidente, houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, nem parcialmente, em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Então nós faremos, até o começo da semana que vem, o mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, do quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito, né, no convencimento da maioria da casa na sua aprovação. Agora vamos ouvir o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Vai ter IOF mesmo? Donizete, estão discutindo, né? Estão discutindo. Bora ouvir. Nós aqui estamos todos registrando essa sintonia que há hoje entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Governo Federal na busca, depois
dessa medida tomada pelo governo, pelo aumento do IOF, de podermos encontrar uma pauta que não apenas resolva o problema pontual e imediato da questão fiscal do Brasil para o ano 2025, e sim possamos avançar numa discussão mais abrangente, mais estruturante em favor do país. O ministro Haddad, com muita competência, juntamente com toda a sua equipe, apresentou um rol de medidas que podem ali serem escolhidas para que essa discussão possa avançar. Tá todo mundo de lua de mel, né, Donizete? Você tá vendo aí como tá o Daniel amor? Columbi, tem ele também? Tem, vamos ouvir. A quem interessa a disputa do Poder Legislativo com o Poder Executivo, a disputa do Judiciário com o Legislativo, a disputa do Legislativo com o Judiciário. Não interessa a sociedade brasileira. E juntos buscamos um entendimento com o presidente Lula, com o presidente Alckmin e com o ministro Haddad, que se mostrou, Haddad, completamente aberto a dialogarmos qualquer hipótese. E dialogarmos qualquer hipótese não é de maneira unilateral o parlamento tomar uma decisão a partir de uma decisão do Poder Executivo. O Poder Executivo tem os números das contas públicas. O Poder Executivo tem um arcabouço que foi votado no Congresso e que precisa seguir as regras legislativas. E as decisões tomadas na Fazenda, muitas das vezes, não podem ser compartilhadas antecipadamente, porque um servidor público também comete crime. Tá aí. Vamos terminar, Matheus. Último assunto da nossa pauta da conexão. Vamos lá, Donizete. Muita confusão. A Carla Zambelli deixou o país após ser condenada e agora a PGR está pedindo a prisão dela, né? Ela falou ontem da Europa, dizendo que ela não pode ser presa. Tá certo, ela só pode ser presa no exercício do mandato em flagrante. E quem está num furacão dessa fuga da Carla Zambelli é o secretário de Segurança Pública de Caucaia, Coronel Aginaldo. Há 2 semanas atrás ele pediu licença, alegando que tinha uma família, um parente doente, a mulher, a Zambelli, está doente, e ele é suspeito de ter dado fuga a Zambelli pela Argentina, ali, Foz do Iguaçu foi para a Argentina, de Foz do Iguatu lá ela pegou um avião até Buenos Aires, do Buenos Aires ela foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ela foi para a Itália, ela tem cidadania italiana, e ela fugiu. Agora, quem pediu a prisão dela, o Supremo ainda não deu, foi a PGR, o Paulo Gonet. Agora, ele não pode prender deputado somente no exercício do mandato por um crime no exercício do mandato, só em flagrante. E ela não foi presa em flagrante, não. Se ela tivesse sido presa em flagrante fugindo, tudo bem, mas ela fugiu. E ela tem cidadania italiana. E ela não pode ser presa. Ela tirou uma licença. Isso. E ela se abraçou ao Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ela está usando isso. O Coronel Aginaldo disse que só volta para a Secretaria de Segurança de Caucaia dia 1º de julho. Mas ele está licenciado e recebeu seu salário até o mês de maio, mesmo estando licenciado para cuidar do problema de família. A Prefeitura de Caucaia informou isso, está na mídia nacional. Tem a Zambelli falando, Matheus? Não temos, Donizete, inclusive porque o nosso tempo já está estourado. Então vamos lá, tem muito assunto no Momento Nero. Vamos tomar um café? Vamos lá, a gente volta já. Tá quente o dia. Tá demais, tá combinado. 7h34, voltamos daqui a pouco. Momento Nero. E o Tatá acorda quem hoje, Donizete? Cid Gomes, já, Matheus, aí aciona o Ricardo que tá tendo operação, a pauta caiu, mas vamos acordar o Cid. Vai lá, Tatá, acorda. Vamos lá, Donizete. Olha, Matheus, ontem foi o aniversário do Camilo, você sabe, né? Sim, 57 anos, é isso mesmo? Aí todo mundo, bota a musiquinha, aquela musiquinha, bota a chamada do babão. Todo mundo, quem não puxa o saco, puxa a carroça. Ah, bota aí. sim, eu pensei que você ia pedir, era os parabéns, Donizete, pra você também. Parabéns, bote parabéns com o dia de atraso. Então pronto, parabéns aí ao ministro. Também vamos aqui Deu festa puxar lá o no saco. MEC, você viu? Deu festa no MEC, É. aí
Todo mundo babou o Camilo. Eu também Quem tô não? babando. Aí o governador deu os parabéns, o prefeito Evandro Leitão, o presidente da Assembleia Romeu Guerri. Tem a musiquinha do Pequeno Puxa o Saco, eu nem ouvi. Botou? Quem não puxa o saco, puxa a carroça. Pronto, Donizete, tá aí. Então deixa eu puxar o saco do Camilo. Vá lá. Aí a primeira, a Onélia, a conselheira Onélia também botou os filhos. Agora teve uma pessoa que não postou nada. E eu monitorei o dia todo. Você sabe quem foi? Quem foi, Donizete? Senador Cid Gomes. Isso é indiferença com a data ou é sinalizando que está rompendo com o Camilo? Porque o Cid pode estar fazendo com o Camilo o mesmo que ele fez com o Lúcio Alcântara em 2006, que ele dizia que apoiava o Lúcio Alcântara e no final se lançou candidato. Não com o Camilo, no caso com o governador Elmano. Abre do olho, governador. O Cid não postou nada nas suas redes sociais. Nada. Ele pode ter ligado pro Camilo, mas eu apurei até de noite que ele não tinha ligado. E o Camilo ficou chateado. O Cid Gomes. Será que o Cid Gomes está se preparando para romper com o Elmano, para se aliar ao irmão Ciro Gomes? Será, Matheus? Será, Matheus? Será, Donizete? Não sei não, hein? Sei também não. Caiu a pauta, Matheus. Musquinha, operação. A Polícia Federal! Operação em Juazeiro, Donizete, é isso? Não, Conjunto Ceará. Conjunto Ceará, mais uma. Teve uma operação ontem, tem hoje de novo? Hoje de novo. A operação do Conjunto Ceará. Tá até agora na Globo, Matheus. Olha aí, eu lhe mandei aí. Lhe mandei a operação no Conjunto Ceará. Isso é reflexo daquela operação mãe no Rio de Janeiro. Isso, essa operação foi ontem, Donizete, exatamente. Aconteceu ontem, tá? Não foi ontem, né? Essa operação é de ontem, que tá no CN7, inclusive, também. Nós conseguimos apurar, tá? Aí eu vi lá, Matheus, o seguinte, os traficantes que estavam na Rocinha. Você viu o vídeo que eu postei? Já era tarde da noite. Você viu, Matheus, o vídeo que eu postei? Impressionante, Donizete, aquele vídeo que você colocou e os ouvintes também que estão com a gente no YouTube e no Facebook estão vendo agora, tá? A gente colocou aqui. Matheus, a fuga de 400 criminosos do CV, Matheus. Certo? 400. E o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, Adriano Saraiva, ele disse que traficantes do CV que estão na Rocinha ou estavam, devem continuar, comandavam o tráfico de droga no Conjunto Ceará da Rocinha, Matheus. Adriano Saraiva fala. E, Matheus, a imagem, Matheus, vazou a operação da polícia do Rio de Janeiro. A imagem é do drone do BOPE. Sim. Eles fugiram. Matheus, eu estava fazendo um cálculo errado, dizendo que era 800 milhões que eles pagavam. Não, eles pagam de aluguel 8 milhões, Matheus. 8 milhões de aluguel. É 100 mil vezes 80, 8 milhões. Só que a conta vai aumentar, Matheus. É 400. Não tem 80, tem 400. Não é isso, Matheus? É isso. 400 vezes 100 mil dá 40 milhões, Matheus. E aí a imagem, eles estavam preparados para ficar 4 dias na mata, Matheus. De 1 a 4 dias, com fuzis se preparando. Matheus, a polícia carioca e o secretário de segurança, Roberto Sá, precisam prender. E um dos principais alvos, Matheus, são 2. Aliás, são 3. Não vai dizer que são 3. Tem o do Conjunto Ceará, tem o Esquidum do Pirambu, tem o Paulinho Maluco, o 12, de Santa Quitéria, tem o ZM de Canidé, tem o maquinista de Boa Viagem. Rapaz, a gente começou a conhecer os chefes do CV no Ceará. Olha o nome, Matheus. Tem
Impressionante, viu? E é um Impressionante. assunto tão delicado, né, Matheus? Tão delicado. E ontem, o subprocurador-geral de Justiça do Ceará, promotor Plácido Rios, complicou de vez a situação do prefeito Braguinha, que nega. Ele disse que o carro Mitsubishi que foi enviado de Santa Quitéria para Rocinha, para o Paulinho Maluco, levou R$ 1,5 milhão. A situação do ontem, o TRE tomou a decisão colocando o Paulinho Maluco e o Riquelme como réus no inquérito. Já não é mais inquérito, né? Então, o TRE já virou processo contra o Braguinha. A situação do Braguinha já foi cassada em primeira instância, chegou ao TRE ontem. O relator é o desembargador Eric, vai ter pressa até junho, acredito que seja julgado e ter novas eleições. Mas a imagem do Ceará é a pior possível. O Braguinha nega que tenha mandado dinheiro, mas o carro não tem como negar. É triste ver o Ceará numa situação dessa. E a imagem da fuga dos cearenses, ela é a imagem muito chocante, Matheus. Impressionante. Vamos ouvir isso. O promotor Plácido Rios. Vamos lá, vamos começar então por essa história de Santa Quitéria, Donizete, do carro enviado com grana pro CV lá na Rocinha. Vamos ouvir. A Polícia Civil do Estado do Ceará também conseguiu confirmar que um veículo Mitsubishi Eclipse, né, salvo engano, ele saiu lá de Santa Quitéria para a comunidade da Rocinha, lá na Dioneia, muito rapidamente, né, esse veículo parece que chegou em um dia de Santa Quitéria para o Rio de Janeiro. Esse veículo, se tinha informações que levava em dinheiro R$ 1,5 milhão, e esse veículo foi entregue lá a um dos principais responsáveis por esses atos em Santa Quitéria, que recebeu como pagamento o carro e esses valores em face parte dos trabalhos que foram feitos em Santa Quitéria na ajuda a esse candidato que logrou êxito nas eleições. Donizete, estou impressionado. Eu também estou chocado. Aí, Santa Quitéria, o Paulinho Maluco, a lei do silêncio impera, tá? Ele é conhecido como Paulinho Maluco e como Doce. Eu nem quero mudar nem dizer o nome dele, ele tem medo, viu, Matheus? Pois é, Donizete. Vamos tomar conta da nossa vida, vamos, que esse assunto é perigoso, Donizete. Mas tem mais Plácido Rios aqui, tá? Ele trazendo mais detalhes. Tá falando, sou eu não, tá, Matheus? Não tem nada a ver com isso. Ok, Matheus? Ok. Diga que eu não tô com medo. Morrer! Debaixo da cadeira. Com pão de queijo na mão. Pra camarote correndo pra lá, escondido de mão dada. Vai. Bora. Pão de queijo. Embaixo da cadeira, com um pãozinho de queijo na mão, Donizete. Vamos ouvir mais Plácido Rios. Recentemente, nós tivemos uma eleição municipal no município de Santa Quitéria, e essa organização criminosa ela trabalhou fortemente contra a rigidez do processo eleitoral local, para eleger candidatos ligados a essa organização criminosa. Nesse processo foi preso um dos faccionados que anuiu em fazer uma colaboração premiada com o Ministério Público. Nós conseguimos, através das informações, confirmar que existiam muitos líderes dessa organização criminosa aqui do Ceará, homiziados lá no estado do Rio de Janeiro, né, precisamente na comunidade da Rocinha. Se prendiam essas lideranças aqui no estado, porém, todas as ordens, de fato, estavam vindo do estado do Rio de Janeiro, especificamente dessa localidade. Tá aí, Donizete? Tô calado. Tá certo. Bem quietinho. Isso. Aí tem mais, Plácido Rios. Tem. Ó, é um membro do CV que fez delação e entregou todos os chefes do CV de todo canto. Esse cara hoje está marcado para morrer. Eu não vou nem estou dizendo o nome, ele pode dizer que foi nós, né? Mas não, Ministério nome, Público, não.
Você já sabe quem é que fez a delação. E ele E foi a preso durante as eleições lá em Santa Quitéria do ano passado, tá? É um detalhe importante. E aí a gente fala de Santa Quitéria e vizinho Canidé. No Santa Quitéria, você vê que é acusado de eleger o Braguinha. Em Canidé, Jardel Souza tá tão enrolado quanto. E o processo dele tá terminando. E lá ele foi eleito pelo dinheiro do GDE. Como é que pode, Matheus? Como é que pode? Ceará virou. Aí a gente vai lá e em Potiretama tá preso o Luan Dantas, que tem um bando para matar. Aí sai de lá, o Bebeto essa semana, quanto é hoje do mês, Matheus? Hoje é 4, 4. Donizete, 4. Amanhã faz 6 meses que o Bebeto Queiroz está foragido. Ninguém perde o fantasma. Fantasma Bebeto. Ninguém nem adianta. Amanhã eu vou jogar no bicho. Jogo no bicho, nunca joguei. Ainda tem bicho? Tem, Matheus? Eu acho que Tem existe, viu? Dia 5. 5 é 6, faz 6 meses. É especial. 6 de 6. Olha que dia especial. Dia 6 de 26. 6 meses que o Bebeto tá foragido. Bota o Plato Rio, Matheus. Bota aí. Na Dioné existia um prédio de 6 andares, né? Desses 6, a inteligência viu que 4 primeiros andares ficavam com seguranças dos faccionados que moravam nos 2 últimos andares. Então eles construíram isso, evidentemente sem nenhuma autorização de prefeitura do Rio de Janeiro, né? Eles construíram lá dentro da comunidade e ali estavam morando, fora outros imóveis. Então o prejuízo decorrente dessa incursão lá para eles foi imenso, né? Imagina um prédio de 6 andares, uma casa, outros imóveis que foram, segundo ordens judiciais, foram arrestados, né? Foram resguardados e possivelmente nós vamos ter também, nós esperamos que o Poder Judiciário mande destruir esses imóveis após a serem arregimentadas provas de que esses imóveis estavam sendo usados para fins criminosos. Pronto. E aí, Matheus? Vamos pro próximo assunto, senão não dá tempo, Matheus. já tá estourado, Donizete. 7h49, vamos lá. Botar o seguinte, o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, disse que alguém que hoje é aliado do governador Elmano vai apunhalar pelas costas e vai mudar de lado, vai virar oposição. É o Cid que vai mudar de lado, é? Cid tá com inveja do Camilo e quer mudar de lado? Ou tá com indiferença do Camilo? O senador Cid tá insatisfeito porque ele quer o Júnior Mano e o Camilo não quer, é? É o Cid, é o Cid, Carmelo. Sou eu que tô falando não que vai ter, é o Cid, é o Cid que vai mudar de lado, é? O Cid disse que tem palavra, Donizete. Cala tua boca. O Cid tem palavra. Vai ficar com o Elmano até o fim. E se o Ciro for candidato, vai ficar contra o irmão? Vai. Vai apoiar lá de novo? Vai. Pelas costas. Vai, bota o Carmelo falando que tem alguém aí do lado do Elmano que vai mudar de lado. Quem é? O Cid, é? É o Cid. Só eu que... É porque o Donizete gosta do Cid. Só eu que tô dizendo não, meu amigo. É o Carmelo, presidente do PL Ceará. Bota ele aí falando. Olha, dentro desse grupo nós temos muitos nomes, né, aptos a disputar uma vaga na chapa majoritária em 2026. Então é importante que se dialogue, nós temos tempo, que a gente entenda que nós temos um ano, mais de um ano daqui para a eleição, para as convenções, que é quando se decide candidatos, e até estar abertos a receber aliados. Nós temos do lado de lá 7, 8 nomes como pré-candidatos ao Senado e de repente um deles pode compor com a oposição, pode enxergar o mal que o PT está fazendo para o Estado. Nós também temos que estar abertos a isso, a receber dissidentes, porque assim como pessoas que estiveram, né, há pouco tempo aliados do PT e do governo do Estado caminham hoje com a oposição, porque sabem o mal que o PT representa, mais pessoas podem também decidir por esse caminho. Então nós estamos abertos ao diálogo, a conversar com todos, para construir essa frente ampla, para escolher os nomes aptos a esse jogo, a essa disputa, para vencer. O que nós não podemos é perder e deixar o Ceará entregue na mão dessa gente. E a gente está se esforçando muito para isso. Aí. Matheus. Sim. Vamos ouvir outro Roberto Cláudio anunciou. Bote eu te disse aí, eu te disse. Anunciou dia 12 a filiação dele. Eu falei ontem. Ele anunciou vai se filiar à União Brasil. Ele, os deputados Queiroz Filho e Cláudio Pinho. Antônio Henrique e Lucinito Frota estão indo pro PL, tá? Bota o Roberto Cláudio pra terminar. Dá só rapidinho e eu vou embora. A gente vai acabar.
Depois de um tempo de reflexão, obviamente também ouvindo o nosso grupo político, né, eu tomei essa decisão de hoje formalizar que irei me filiar. Não é o ato de filiação hoje, né, o Wagner é quem está conduzindo esse processo, mobilizando inclusive aí o dia certo, a data certa, né, as pessoas para poder a gente formalizar esse ato, mas hoje eu estou tornando pública a minha decisão de se filiar à União Brasil e juntos aqui, todos nós, cada um cumprindo o seu papel de forma desprendida, né, construir mais do que só um palanque único da oposição, um projeto de esperança e prosperidade para o Estado do Ceará. Vamos lá, Donizete. Estou indo embora, candidato ainda tem Roberto Cláudio Mussa ao governo e tem Alcides Danilo Forte para o Senado. E a gente volta amanhã. Falamos demais, o dia foi terça. Vamos lá. Demais. É isso, Donizete.